Bom dia. Graça e paz a todos, amém? Que alegria poder estar aqui em mais uma campanha. O ano passado eu também estive aqui em Petrópolis, foi em Petrópolis, se não me falha a memória. Tive algumas igrejas e esse ano estou tendo o privilégio de estar aqui na PIB do Alto da Serra. Isso, né? PIB Alto da Serra. Que prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã. Então, estamos aqui iniciando não só aqui, mas em todas as igrejas do Brasil, muitas igrejas do Brasil, batistas, no dia 7 de setembro, né, um dia especial para o nosso país, iniciando a campanha de missões nacionais. Olha que privilégio. Né? Nesse domingo, primeiro domingo de setembro, iniciando uma campanha que o tema é Minha Pátria, para quem? Minha Pátria para Cristo. E no dia 7 de setembro, um dia realmente que temos que celebrar em Cristo, a nossa liberdade nele e para ele. Mas o Brasil precisa conhecer essa liberdade, né? Precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. E Minha Pátria para Cristo. Como é bom poder estar aqui com vocês essa manhã. Eu estava ali sentado lembrando de um vídeo que eu vi essa semana, mandei até para alguns missionários. Nós, às vezes, ficamos preocupados em mudar o mundo. E esse vídeo que eu assisti essa semana, um pequeno trecho, né? Conta a história de um pregador há muitos anos atrás, do século XIX, não sei exatamente a data, onde um evangelista americano estava ali pregando em certo lugar, e aquele evangelista, então, tinha aqueles encontros grandes, né, de pessoas que iam até esses lugares para ouvir um pregador, né, falar sobre o amor de Cristo, o amor de Deus. E chegaram duas crianças ali, estava meio cheio o lugar, muito lotado, e as crianças resolveram sair. Não conseguiam entrar e resolveu voltar para trás e ir embora. E o porteiro desse lugar viu as crianças saindo e se preocupou com essas crianças. Não, vem aqui, vamos ouvir a palavra de Deus, eu vou achar um lugarzinho para vocês. E esse porteiro levou e colocou essas crianças dentro do ambiente, e essas crianças ouviram a palavra de Deus, e essas crianças foram levadas a Cristo, amém? Amém. Se converteram. E uma dessas crianças é um nome muito, muito conhecido, que foi um grande evangelista, talvez o maior evangelista que houve no mundo, né? Chamado Billy Graham. Era uma dessas crianças. O companheiro que estava com ele eu não lembro o nome aqui, a hora dele aqui, mas foi quem organizava as grandes conferências de Billy Graham. Quero dizer para você o quê? Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas basta a gente ser usado para mudar o mundo de alguém. O mundo de alguém pode ser muito especial no coração de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus porque você está aqui hoje. Eu não estou pregando para uma multidão, mas eu espero que Deus fale no seu coração. Talvez Ele possa mudar o seu mundo, e você, quem sabe, ser usado para mudar o mundo de muitas outras pessoas. Isso é viver a pátria para Cristo, é a gente viver a conquista da pátria para Cristo, é um a um, é pessoa a pessoa. Eu lembrei disso ali, cantando o hino Minha Pátria para Cristo. Outra coisa que eu achei aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Pode colocar o primeiro slide ali, né? Para apresentar minha família. Sou casado com a Denise, né? Ela estava aqui mais cedo, ela foi para outra igreja. Eu sou o pai da Sara e do Davi, né? A Sara de 21 anos e o Davi de 17. Então, essa é a minha família. Eu sou o autor desse livro, Cuidado Integral do Líder, que é da série Vivendo os Princípios da Igreja Multiplicadora, e você consegue ele ali na livraria de Missões Nacionais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho o porquê desse livro, né? Escrevi em 2015. Pode passar? Então, a Minha Pátria para Cristo. Nós acabamos de cantar o hino, né? Que a irmã bem colocou aqui, né? Esse hino foi escrito por um americano chamado, eu não sei falar em inglês, né? Mas é W.E. Wendmeyer, missionário norte-americano. Ele foi escrito por um missionário americano, o qual deu seu coração ao Brasil ao Brasil e à sua pátria tão querida, desde 1891, quando desembarcou em Salvador.
até 1930. Quando morreu, sabe onde que ele morreu? Vocês sabem? Ele morreu aqui em Petrópolis. Ele morreu aqui em Petrópolis. A sua máxima ambição era ver o povo brasileiro aceitando o Evangelho de Jesus Cristo. E o seu lema era, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Eu quero chamar a atenção para isso. Né? Não, foi por acaso, né? Eu descobri isso agora, lendo sobre o hino, né? Não porque ele morreu aqui em Petrópolis, mas porque esse termo que nós usamos tanto no Brasil Batista, conquistar a pátria para Cristo, ou minha pátria para Cristo, é de um americano, não é de um brasileiro. Olha como é interessante. O nosso coração precisa estar realmente voltado para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Onde está seu coração? O coração de americano, no qual nós aqui dizemos e falamos tanto, um dia ele lançou um lema que nós, hoje brasileiros, tomamos para nós. E glórias a Deus por isso. Pelo menos os batistas precisam realmente tomar essa verdade, né, esse lema para nós, de conquistar a pátria para Cristo, ou minha pátria para Cristo. Então é um tema que é muito nosso, mas é um tema missionário. Isso prova como é importante fazermos missões, porque o Evangelho chegou no Brasil porque um grupo de americanos, uma igreja americana, uma agência americana enviou missionários para cá. E aí o Evangelho cresceu e hoje nós estamos aqui nesse lugar, na PIB do Alto da Serra hoje, aqui, sentados aqui, ouvindo evangelhos e pela graça de Cristo, pela graça em Cristo Jesus, somos salvos. Amém? Somos salvos em Cristo Jesus. Onde está o nosso coração? Temos que realmente ter um coração missionário. Outra coisa importante nesse contexto no qual nós estamos aqui falando, dessa campanha, né? Minha pátria para Cristo, e ainda há muitíssima terra para conquistar, como está em Josué 13:1, onde o alvo nosso nesse ano é de 22 milhões. Né? Se você olhar esse valor cruamente, parece muito. Né? 22 milhões. E, aliás, é um alvo desafiador para nossas igrejas batistas em todo o Brasil. Então, essa expressão de conquistar a pátria para Cristo tem sido realmente esse lema para nós. Um lema para nós. E nos faz realmente refletir em 3 eixos. Né? Quando a CBB foi criada, a Junta de Missões foi criada em 1907, né? Ele foi para dar uma resposta a esse lema que já estava desde aquela época. Esse lema que já estava no coração daquela época. E os 3 eixos principais eram: primeiro eixo principal dessa questão da pátria para Cristo era o eixo evangelístico. O que é isso? É conquistar o máximo possível, acreditar realmente que nós vamos espalhar o Evangelho, as boas novas da mensagem salvadora em Cristo Jesus, em todos os lugares e para todas as pessoas. Realmente tornar o cristianismo, tornar a mensagem do Evangelho cada vez mais conhecida no nosso território nacional. Então, nós temos que entender que esse eixo evangelístico diz para cada um que está aqui que é minha responsabilidade. Porque conquistar a pátria para Cristo começa com os meus vizinhos. Conquistar a pátria para Cristo começa onde eu estudo. Conquistar a pátria para Cristo começa onde eu trabalho. Conquistar a pátria para Cristo começa onde Deus me colocou, na minha família. Junto ali com meus pais, ou com os meus parentes, ou com meus primos, ou com os meus irmãos. Quem é a pessoa que está ao seu lado, na sua convivência, que precisa ser evangelizada? O que é ser evangelizada? É ouvir a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. As boas notícias que há um só caminho, uma só verdade, uma vida apenas, para chegar até o Pai, é Cristo Jesus. É levar a mensagem do Evangelho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele morreu, Ele deu a vida por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao 3º dia, e voltará. Amém? E aleluia. O eixo evangelístico, a igreja precisa viver o eixo evangelístico. Conquistar a pátria para Cristo, então, precisa passar por esse eixo.
no eixo onde a conquista da pátria começa por Petrópolis. A conquista da pátria começa pelo meu bairro, começa pela minha vizinhança, começa pela minha casa. Amém? O segundo eixo é o segundo eixo é o eixo cultural. Aqui os pioneiros batistas acreditavam, né, que além da evangelização era necessário a gente influenciar a cultura. Ora, pense comigo, como que é importante nós influenciarmos a cultura nossa? Se lá em 1900 e pouco isso já era visto, imagine hoje. Como é importante nós influenciarmos a cultura nacional, os valores das pessoas, os valores cristãos. Então, esse segundo eixo cultural é nós sermos relevantes na cultura no qual nós estamos inseridos. Seja ela uma cultura social, seja uma cultura política, seja o que for. O cristianismo tem que estar acima de tudo isso. É supracultural. E nós precisamos influenciar essa cultura. Então, a mudança de caráter, a formação do caráter do cristão precisa influenciar o meio que nós vivemos. Esse aqui é um grande desafio. Porque, para mim, agora Sandro está falando, né? É difícil entender que o Brasil cresceu tanto em termos de estatísticas, em número de evangélicos, e quanta coisa ruim ainda está acontecendo. Quanta coisa terrível ainda está acontecendo. Como nós precisamos, além de evangelizar, mudar o caráter cristão, influenciar o caráter cristão no meio que nós vivemos. Que a maneira de ser cristão precisa alcançar os bairros, precisa alcançar as comunidades, precisa alcançar as cracolândias, continuar alcançando as cracolândias para que não exista mais cracolândia. E só exista cristolândias, onde Jesus Cristo é o rei e reina. Então, o eixo cultural é a formação de um caráter cristão sólido na vida de cada convertido, para que as mudanças sociais e morais possam impactar a fé e a nossa sociedade brasileira. A minha pátria para Cristo começa com uma mudança de vida, uma transformação de vida. Isso é o eixo cultural. Então, o eixo evangelístico, nós precisamos pregar o evangelho e falar das boas novas, e precisamos também levar a transformação através da nossa transformação para as outras pessoas. Mas um terceiro eixo. Qual que é o terceiro eixo? É o eixo missionário, o eixo missiológico, o eixo de fazer missões. Então, desde os primeiros anos, onde se criou ali a Junta de Missões Nacionais, em 1907, havia a compreensão e a fé, e o desejo, e a visão de que o Brasil Batista alcançaria o mundo. Vou repetir. Desde 1907, desde o início da Junta, havia a visão, o desejo e a fé que o Brasil Batista, começando ali, naqueles anos, seria os enviadores, seria aqueles que iam mudar o mundo. Irmãos, eu creio nisso. O brasileiro tem entrada em todo lugar do mundo. E nós podemos, sim, como está acontecendo, chegar em lugares onde outras nacionalidades ainda não têm abertura, e o brasileiro tem. Por isso nós temos que orar e viver missões aqui, né? Enviar pessoas, e realmente continuar fazendo as campanhas missionárias, seja do Estado, seja nacional, seja local, seja mundial, para que a visão missionária nunca se apague em nosso coração. A Igreja de Cristo precisa ser, e ela é missionária. Amém? Amém. Né? Seja uma igreja missionária. Eixo evangelístico, né? Conquistar a pátria para Cristo, a minha pátria para Cristo começa aqui em Petrópolis. Né? Eixo cultural, né? Mudar a sociedade através das nossas mudanças de vida, da nossa maneira santa de viver. A gente vai mudar essa sociedade pelo nosso caminhar, pela nossa vida, o eixo cultural. Vamos mudar a visão sobre o que é cristianismo através da nossa vida, da nossa igreja, e o eixo missionário. Precisamos, sim, continuar fazendo missões, investindo em missões, indo aos campos missionários e segurando as cordas daqueles que estão sendo enviados por nós. Amém? Então, essa campanha foi construída dentro desse enfoque, né, dentro desses três eixos, né, retomando essa visão histórica dos batistas brasileiros.
Igreja Batista do Alto da Serra, PIB do Alto da Serra, você faz parte dessa história. Essa igreja é uma igreja evangelística. Essa igreja é uma igreja que influencia a cultura, e precisa ser. E essa igreja é uma igreja missionária. Eu estou na junta com a minha família desde 2007. E vocês talvez nunca me viram, né? Mas vocês me sustentam desde 2007, junto com outras igrejas. Vocês mantêm a minha família no ministério, porque essa é uma igreja missionária. E esse mês de campanha é para fortalecer realmente isso. Fortalecer esses eixos no coração da igreja e o eixo missionário, de que nós vamos continuar avançando no Brasil e em todo o mundo, porque nós temos e somos uma igreja missiológica, uma igreja missionária. Então vamos continuar sendo, investindo, querendo conhecer cada vez mais os desafios da obra missionária, para que a gente nunca se esqueça de que a nossa missão não é só aqui, não é só evangelística, não é só mudar na sociedade, mas é também de alcançar o Brasil e o mundo. Então a minha pátria para Cristo não é só o Brasil, a minha pátria para Cristo é todo o mundo. E que você, como um americano um dia, né, que veio para o Brasil, se apaixonou por o Brasil, morreu aqui em Petrópolis, como diz a história, né? Se apaixonou pelo Brasil, que nós também possamos nos apaixonar pelo nosso país, mas também, quem sabe, se apaixonar por lugares que você nem imagina, fazendo missões, né? Desejando que realmente toda nacionalidade, todas as nacionalidades, todos os povos, todas as línguas, raças e nações venham conhecer Jesus Cristo. Amém? Pode passar? Então, por isso que na campanha hoje existe 4 ênfases, né? São essas 4 ênfases. A primeira ênfase, pode passar? Tá, antes tem esses números, né? Só para você entender. Eu não conheço você, então vou falar aqui como se vocês fossem novos batistas, né? Vamos colocar assim. A Igreja Batista tem agências missionárias, tem várias organizações. Existe uma convenção, né, que pela cooperação entre as igrejas batistas, mantém essas agências missionárias. E aqui eu represento a Junta de Missões Nacionais, onde nós temos aí, o dado de junho, atualizado até junho, nós tínhamos 1.164 missionários espalhados por todo o Brasil. É esses missionários que vocês mantêm, irmãos. Graças à sua oferta missionária, à sua oração, ao seu envolvimento, são 1.164 missionários envolvidos diretamente em todo o Brasil, de norte a sul, todos os lugares. Aqui eu quero fazer um destaque. Ali fora tem um quadro que está escrito assim, ó, Minha Pátria para Cristo. Ali não está muito... Minha Pátria, meu clamor. Está bem ali fora. Lá você vai ver os nomes de todos os missionários que estão lá. 1.164. Qual que é o desafio que eu quero trazer para você? Aquele quadro ali é para que você conheça o nome desses missionários. Você não vai ver a foto, porque não caberia colocar as fotos de todos, né? Mas eu queria te desafiar a usar esse quadro de forma estratégica, para você ver ali alguns nomes, alguns estados, e olhar, eu quero orar por esse missionário. Eu vou orar por ele. É escolher ali alguns nomes, ou pelo menos um nome. Esse é o desafio que eu faço para você. Use esse quadro de forma estratégica como igreja. Selecione um nome. Pega aquele nome e ore por ele. Daqui a pouco eu vou aumentar esse desafio para você. Mas eu quero que você guardasse isso aqui agora. Vá naquele quadro depois, em algum momento. Olha ali, em oração, e fala, Senhor, por quem o Senhor quer que eu ore? Principalmente esse mês. Por quem que o Senhor quer que eu busque realmente, dobre meus joelhos para colocar a vida dele e da sua família? Né? Porque a maioria dos missionários, como eu, tem uma família, né? E toda a família foi enviada para o campo. Amém? Então, guarde esse quadro. Nós temos aí 637 missionários radicais, 43 unidades da Cristolândia, 2 barcos missionários, 356 projetos de plantação de igreja, 3 carretas missionárias, 1.061 refugiados acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria. É um projeto que eu já estive lá várias vezes, né, para atender os missionários. É um lugar maravilhoso, onde já está havendo muitas transformações
culturais maravilhosas, irmãos, coisa assim de glorificar a Deus realmente, né? Você vê e saber que o muçulmano veio ao Brasil para ouvir o Evangelho, porque lá não ouviria tão facilmente, e aqui ele conhecer Jesus, entregar a vida, uma família inteira e ser batizado, isso é graça de Deus. É Deus que faz isso, né? E já passou mais de 1.061 refugiados ali, né? Temos 2.850 voluntários atuando na capelania escolar. Então, existe um curso que é aberto para você fazer, de capelania escolar. Deixa eu ver se fala do outro aqui. Não está aqui, mas também tem um curso de capelania prisional que você pode fazer, se inscrever, é um curso muito bom, e te capacitar para tentar entrar nas escolas da sua região, nas escolas próximas de você, como capelã escolar, ou na capelania prisional, tá? Então, se você quer mais informação sobre isso, depois fale com a gente vai passar o contato dos líderes, né? E desses cursos que você pode fazer. 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, aqui são os lares batistas, né? Tem o Lar Batista lá na Bahia, de Barreiras, o Lar Batista, que é o Davi Gomes, tem o Lar Batista FF Sorém, em Tocantins, e tem a Cristolândia Criança, em Guarulhos. Então, são 3 lares que eu conheço de perto, que é um desafio gigantesco, muito grande para esses missionários e cuidadores, né? Onde eles recebem essas crianças de situação de vulnerabilidade, né? Enviados ali por situações mais difíceis que você possa imaginar, crianças com grandes traumas, grandes situações realmente. Então, eles cuidam dessas crianças até a adoção, né? Ou até estarem com 18 anos, se eles não forem adotados até essa idade. E é um desafio muito grande. E tem muitas histórias de conversões, de transformações, principalmente o lar do FF Sorém, o Lar Batista Davi Gomes, que são muito antigos, né? Histórias de crianças que passaram por lá, hoje são grandes pessoas na sociedade, pessoas que influenciam a sociedade com o Evangelho, com a profissão, e passaram por esses lares batistas aqui. E 16 projetos entre indígenas e outros povos não alcançados. Então, essa é outra ênfase que Missões Nacionais está fortalecendo esse ano, que é os povos não alcançados. Então, pode passar? Então, eu já passei ali várias coisas. Então, a primeira ênfase desses eixos que a gente quer alcançar é os grandes vazios batistas, né? A gente, talvez, aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar isso com propriedade, né? Eu não falei, mas eu sou paulista, eu sou da Grande São Paulo, e estou no Rio de Janeiro há 10 anos, trabalhando na sede de Missões Nacionais. Quando nós estamos, e principalmente no Rio, até mais que São Paulo, muito mais que São Paulo, nós temos talvez uma impressão de que talvez o mundo ou o Brasil está quase evangelizado. É uma impressão muito enganosa. Aqui nós vemos igreja para todo lado, né? Seja batista ou outras denominações. Nós encontramos com crentes, vários projetos missionários, organizações missionárias. Então dá uma impressão talvez errônea de que o Brasil é assim. Mas olha só aqui, o que está mais vermelho aqui, ó, é onde está o maior número, né, de pessoas aqui. Então, aqui é um lugar onde há muitos vazios batistas, onde não há nada, e nem igreja evangélica. E nós precisamos alcançar esses vazios batistas, não só em termos de população aqui, né, onde é muito concentrado, onde precisa haver muitas igrejas para alcançar as pessoas, mas também em todo o Brasil precisa ser alcançado. Por exemplo, eu trabalhei em São Paulo, interior de São Paulo, por alguns anos, por 8 anos, plantando igreja. E lá existia, na época, eu não sei agora o número exato, quando eu estava lá, isso é um dado que o carioca não tem essa noção, porque aqui não acontece isso, nem no Espírito Santo. Mas São Paulo, Minas Gerais e outros estados, isso acontece muito. Em São Paulo havia 214 cidades onde não havia nenhuma igreja batista. 214 cidades. Em Minas Gerais, se não me falha a memória, estava quase 400 cidades sem nenhuma igreja batista. Então, no estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, todas as cidades têm pelo menos uma igreja batista. Nesses outros estados, estou falando dos grandes estados do Sudeste, há muitas cidades onde não há nenhuma igreja batista e pouquíssimos evangélicos. Então, é um grande desafio para nós, igreja brasileira e batista, alcançar os grandes vazios batistas, onde não há igrejas. Pode passar? E um dos projetos, por falar de São Paulo, que começou lá,
na região de Jaú é o projeto Renove, né? Que é um projeto de implantação de igrejas urbanas, onde ali na região de Jaú, nessa região, vão ser alcançadas várias dessas cidades que eu estou colocando aqui, que não tem igreja batista. Então, são várias cidades ao redor de Jaú, que é uma cidade maior, que vão estar alcançando, olha lá, 7 cidades, né? Ó, 7 cidades da região, que compõem os principais vazios batistas do estado de São Paulo. Então, é um desafio para nós batistas, e você faz parte disso. Né? Através dessa campanha, através dessas orações, nós vamos, talvez, aí nos próximos anos, estar trazendo a mensagem, o testemunho, que essas cidades agora vão ter uma igreja batista ali iniciada, plantada, porque nós nos envolvemos em missões. Amém? Então, esse é um exemplo de vários exemplos do Brasil, né? Então, esse é um dos projetos ali. Pode passar? Temos também as igrejas enfraquecidas, ou igrejas que... Muitas igrejas, né? Temos o exemplo do Gabriel Lamoso, na Bahia, não fala a memória agora, no lugar. Ele chegou numa igreja, como essa aqui, ou até maior que essa, o templo, não é a igreja, chegou no templo, né? Acho que é um pouco maior que esse lugar aqui, e não tinha nenhum membro. Nesse caso aqui, é praticamente uma plantação, é uma plantação. Ele chegou com tudo empoeirado, tudo sujo, então ele foi assumir uma igreja enfraquecida, vamos colocar assim, uma igreja que já foi igreja, né? Um templo que já teve uma igreja, porque a igreja somos nós reunidos para cultuar o Senhor, né? A igreja de Cristo. Então, um templo onde já havia uma igreja que se reunia, e hoje, e depois de alguns anos, ele está ali plantando aquela igreja ali. Então, existe no Brasil Batista muitas igrejas que precisam ser fortalecidas, revitalizadas. Então, esse também é um dos focos que os nossos missionários estão alcançando esses lugares para poder fortalecer essas igrejas novamente, né? Ter um grupo de pessoas, uma igreja que se reúne para evangelizar aquela região, para influenciar aquela cultura e para fazer missões. Lembra? Os 3 eixos. É isso que a igreja do PIB do Alto da Serra faz aqui. Evangeliza, muda a sociedade nesse lugar e faz missões. Então, precisamos de igrejas que fazem isso em todos os lugares, né? Então, a gente que mostra que o maior dado, 41% das igrejas têm de 40 a 100 membros. 41% das igrejas. Apenas 2% das igrejas têm cerca mais de 800 membros. Então, há muitas igrejas que são menores do que essa ainda, né, que precisa de revitalização e de crescimento, né, para poder ser mais influentes ainda na sociedade. Pode passar? Está aqui exemplo da igreja que eu falei, né, do Gabriel e da Joyce, em Barreiras, na Bahia, a Igreja Batista da cidade. Atualmente, hoje, ela está com 60 membros, né? Além dos congregados e do projeto Viver, né, que tem atendido as crianças. Então, quando eles chegaram, estava assim. Né? Hoje tem gente. Hoje é uma igreja. Antes era um templo. Hoje tem uma igreja que se reúne nesse lugar. Amém? Então, faz parte do trabalho missionário, evangelístico, cultural e missionário nessa cidade. Pode passar. E temos aqui a questão de transformar as realidades. A questão cultural, o eixo cultural. Nós podemos transformar as realidades. Né? Esse lugar aqui, antigamente, o dispensário era um lugar de atendimento às pessoas doentes. E era uma igreja. Uma igreja que influenciava a sociedade. Né? A escola bíblica dominical começou para que pudesse alfabetizar as pessoas. E a escola bíblica dominical. Então, a questão de nós como cristãos, nós como igreja, agirmos, né, sermos cristãos no meio da sociedade. Não é fazer política, é ser crente, é ser cristão, é ser como Cristo. Influenciar a sociedade com aquilo que temos de melhor e com a mensagem do Evangelho. Pode passar? Aí temos o exemplo, né, de Marajó. Como esse lugar precisa de Cristo Jesus, né? Como nossa irmã colocou, esse ano a ênfase está sendo a ilha de Marajó, que é composta aí por 17 cidades. E atualmente ela ficou reconhecida por seus desafios sociais. E uma das cidades aí de Abaetuba, onde está o pastor Euclides e a Cláudia, né? Estão plantando ali uma igreja relevante. Eu estive com ele quarta-feira,
Eu sou responsável pelo culto da sede de Missões Nacionais, né? Toda quarta-feira, na sede de Missões Nacionais, a gente tem um culto com todo mundo que trabalha na sede, né? Das 11 ao meio-dia. Eu chamei ele para falar para a gente. Ele deu testemunho sobre o trabalho dele em Abaetuba. Vou contar uma coisinha aqui para vocês entenderem esse contexto de mudar a realidade. Infelizmente, né, a questão do abuso, né, às crianças, né, lá é gigantesco, é como se fosse algo normal. Assim, é assustador as coisas que ele contou para a gente. Então, os pais oferecem os filhos para os turistas, porque Ilha do Marajó tem toda essa parte pobre, mas tem uma parte turística muito forte, de grandes barcos que vão para lá, com muitos estrangeiros. E essas crianças são oferecidas pelos próprios pais, muitas vezes, para que possam, oferece os filhos para que possam ter renda. Isso acontece no nosso país, com todo mundo sabendo. Não dá para entender, mas é o que acontece. E ele contou a história sobre membros da igreja dele, né, que muitos deles ali foram vítimas do abuso sexual quando criança. E por familiares, por estrangeiro, por tudo isso. Então, é assustador como é importante que a igreja influencie e transforme a vida dessas pessoas. Como é importante que a gente faça missões em lugares como esse. Que a gente alcance esses lugares e façamos toda a diferença. Eu tenho 2 filhos, eu fiquei imaginando como que alguém pode chegar ao ponto de entregar o próprio filho. Não dá para entender. Por isso, a única explicação que eu acho que é algo satânico. É algo que vai muito além das nossas vistas. Nós temos que orar. Nós temos que batalhar com as armas espirituais. Nós temos que orar, investir, ir lá e dobrar nossos joelhos. Fico feliz em ouvir, né, de uma campanha de oração e jejum. Nós precisamos reforçar muito mais isso no meio das igrejas batistas. Porque é uma luta espiritual. Isso aqui não é normal. Não dá para entender. Né, como que chega nesse ponto, né, e tantas coisas que ele falou. E essa semana também, por acaso, sem querer, ele cuida da igreja de Abaetetuba, né? A igreja batista de Abaetetuba, que é essa que está na foto. Essa semana, um jovenzinho de 16 anos mandou uma mensagem para mim, indicado para mim, né? Eu tenho uma equipe de voluntários que trabalha por todo o Brasil, porque vocês vão entender por quê, que me ajuda em várias áreas. E eu estou precisando de alguém que trabalha com mídia social, que trabalhe me ajudando em fazer imagens para divulgação de algumas coisas que eu faço, né? Esse jovem de 16 anos ligou para mim, se colocando à disposição, que ele trabalha com isso, faz toda a parte de mobilização da igreja. Eu não sabia, mas de Abaetetuba. Então, ele me ligou, e depois o pastor Euclides, né, eu conversei com ele, né, combinei com ele as coisas, e o pastor Euclides me ligou todo feliz, dizendo como que foi importante para o jovem da igreja dele poder servir em missões nacionais. Então, nós podemos plantar igrejas, e essas igrejas vão enviar outras pessoas para continuar o trabalho missionário. Ele, de lá, vai me ajudar a alcançar os missionários no trabalho que eu faço. Um jovem que ele ganhou para Cristo, batizou, e agora está servindo em missões. Está vendo como que é o mundo? Nós talvez não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Então, continue investindo na obra missionária. Pode passar. E o quarto grupo aqui, são os menos alcançados, são os povos menos alcançados, né? Ou povos não alcançados. Nós temos vários povos indígenas, quilombolas, ciganos, muitos povos do Brasil que não conhecem Jesus, onde a entrada do evangelho é mais trabalhosa, exige mais capacitações, exige mais envolvimento, exige mais da igreja missionária, exige mais da nossa igreja, de vocês e de nós. Por quê? Alcançar um povo não alcançado, ou o pouco alcançado, é você entrar numa nova cultura, dentro do Brasil, porque é uma outra cultura. Né? Pode passar? Aí temos o exemplo dos povos ciganos. Né? Eu conheço o Gilmar desde o início, nós éramos juntos lá em São Paulo, né? Ele e a esposa, a trabalhar com o povo cigano em São Paulo. Então, existe a etnia cigana, o cigano é uma etnia, tem uma outra língua, né? Existe uma maneira de ser diferente.
Eles tiveram nesses anos aprender a ser ciganos. E hoje eles já conquistaram muito espaço, né? Tanto que a primeira tenda batista nômade foi feita lá no acampamento de Itaquaquecetuba, em São Paulo. É uma igreja dentro do acampamento cigano. E hoje eles têm alcançado o Brasil todo com vários projetos em vários acampamentos ciganos que estão espalhados pelo Brasil. Então é um desafio muito grande, leva tempo, né? Leva investimento para conhecer a língua, conhecer os costumes, e entender como eles vão entender o Evangelho. Porque quando a gente está em outra cultura, a maneira de pregar o Evangelho, o evangelismo, precisa ser de uma maneira que eles compreendam. Então tem que entender a cultura para poder chegar nesses lugares. Então é um desafio para nós, tanto nos ciganos como nos povos indígenas e etc. Amém? Isso é conquistar a pátria para Cristo. Vejam quantos desafios nós aqui temos como igreja batista, né, de alcançar esses 4 eixos, né, esses 3 eixos, alcançar esses 4 desafios na obra missionária. Pode passar. Eu quero ler isso aqui com vocês. Para conquistar a pátria para Cristo, olha aqui que a Bíblia nos diz em Romanos 10, de 13 a 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, de 13 a 15. Eu sei que você já leu esse texto. Eu sei que você talvez já tenha refletido ou até pregado sobre ele. Aqui eu quero chamar a atenção, dentro de tudo isso que eu falei, de forma bem objetiva, pode passar? Que para conquistar a pátria para Cristo, temos que preservar o único recurso que já foi definido na grande comissão. Qual que é o recurso definido na grande comissão? As pessoas. E que pessoas são essas? As que enviam a igreja e as que forem enviados, os missionários. A grande comissão, desde Mateus 28, ela foi estabelecida com esse recurso. Não existe outro recurso que não pode faltar. Aqui eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa preservar o que temos de mais precioso, que são vocês e somos nós, os missionários. Nós somos aqueles que vão alcançar o mundo, que vai conquistar a pátria para Cristo. Se nós não preservarmos o que temos de melhor, que são as pessoas, nós não vamos alcançar nada. Eu acabei de mostrar uma foto ali e relatar o testemunho do Gabriel e da Joyce. Aquele templo fazia alguma coisa sozinho? Hã? Não. A carreta faz alguma coisa sozinha? Não. As 3 carretas? Elas não saem nem do lugar. Os barcos, temos 2 barcos missionários na Amazonas, né? 2 barcos. Eles vão fazer alguma coisa sozinhos? Não. Os ciganos vão ser alcançados pela tenda simplesmente? Não. Nós precisamos cuidar daqueles que forem enviados. E nós precisamos não perder a visão missionária. Existem 2 recursos que eu quero que você grave nessa manhã, que é isso aqui. Eu queria que você saísse com o seu coração, com muita clareza. Eu sou o recurso da grande comissão. Ou eu vou enviar alguém, e quando eu falo enviar, não é largar a pessoa, não é vai e se vira, não é eu te apoio, pode ir e nunca mais falar com ele. Enviar exige segurar as cordas. Se você soltar as cordas, o que acontece? Se você está segurando alguém no precipício com as cordas, quem faz rapel aqui? Alguém faz rapel? Não, né? Se você soltar, se você largar ele ali, o que acontece com aquele cara lá em cima? Vai cair. A igreja que envia precisa segurar as cordas, irmãos, e não largar. Então você, nessa manhã, eu quero que você se veja como alguém que pode estar sendo chamado, ou já foi chamado, realmente você precisa entender que eu sou aquele, na grande comissão, para alcançar o mundo, ou o mundo de alguém, segurando as cordas dos missionários. Ou você, na soberania de Deus, naquilo que o Espírito Santo gosta de fazer, que é chamar pessoas, ou você está sendo chamada para ser enviada, para alcançar o mundo. Quem é você na grande comissão?
Que pessoa que é você? Que discípulo é você nessa grande comissão? Eu queria que você pensasse nisso e orasse por isso seriamente durante esse mês. Você vai ouvir, vai ver vídeos, você vai ler, ouvir pregações. Se você se envolver na campanha, você vai ser tocado por Deus em alguma dessas áreas. Ou para você enviar, ou para você ir. Então, ou você está enviando, ou você precisa ir para algum lugar. Porque Deus está te chamando e vai te enviar por meio da igreja, por meio dos enviadores, que é os irmãos que estão do seu lado. Quem é você na grande comissão? Amém? Pense nisso. Pode passar? Aqui eu vou falar um pouquinho do que eu faço. O que é a nossa área, né? Aqui eu tentei dar uma visão geral da campanha, do que é Missões Nacionais e os desafios. Agora aqui eu quero focar numa área que talvez você não conheça. Eu sou responsável, eu e a Denise, nós implantamos e somos responsáveis pelo cuidado integral do missionário. Por isso eu conheço quase todos os missionários, de certa forma, né? Eu tenho contato com todos. E que privilégio, mas que responsabilidade. Pode passar? Então, o que é o cuidado integral do missionário? Cuidado integral é o apoio ao missionário e sua família no campo e na sede. Por isso que eu estou na sede. Nós precisamos enxergar o pessoal da sede, o povo que trabalha na sede, as pessoas que trabalham na sede como missionários. Tá? Quando eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar na sede, como isso foi muito claro para mim, muito importante para eu pudesse enxergar isso. Essas pessoas que estão aqui não são pessoas do ar-condicionado, pessoas do escritório. Eles são missionários chamados para estar ali. E nós temos que honrar essas pessoas também. Então, tudo que eu construo, que vocês vão ver aqui, é para o campo, para quem está no campo em qualquer lugar do Brasil, mas também para o pessoal da sede, porque eles são missionários também. Então, é dar apoio a esses missionários e famílias no campo e na sede por todo o período do seu ministério, em todas as dimensões de sua vida, com o suporte preventivo e interventivo da agência missionária, da igreja e de parceiros e voluntários. Fazendo o quê? Capacitando todos para a prática do autocuidado e do cuidado mútuo, para que cumpra o ministério de forma apta e saudável. Para que cumpra o ministério de forma apta e saudável. Eu queria que vocês entendessem essa última frase ali que está em verde, né? O que você faz no seu trabalho se você estiver doente? O que você produz se você estiver de licença? O que você produz se você estiver internado? O que você consegue fazer para Deus se você estiver mal de saúde? Vamos generalizar, né? Missionário e pastor é a mesma coisa. Né? Eu falo, na verdade, minha fala é muito mais com os missionários que com a igreja. Né? Meu campo é os missionários. Eu dou muito treinamento, palestras e encontros com eles. E eu falo para eles, tento lembrar eles de que eles não são super-homens e eles ainda não foram transladados. O corpo dele ainda é carne e osso. E as suas emoções estão à flor da pele, como você. Nós temos que olhar para cada pastor e missionário e entender que eles não são melhores ou mais capacitados ou imunes às coisas da vida. Todo missionário, todo pastor, toda missionária, toda esposa de missionário, de pastor, todo filho de missionário, são pessoas comuns, como os nossos filhos e os nossos cônjuges. Tem problemas, sim. Pecam, erram, magoam, têm raiva, tem questões emocionais, tem triglicérides alto, tem colesterol alto, são pré-diabéticos ou diabéticos, tem pressão alta, como você. Tem problema no joelho, como você. Precisa de carro, precisa às vezes de uma moto, precisa de uma bicicleta, precisa de dinheiro para pagar a condução, precisa de tudo que você precisa, porque é gente, é pessoas, como eu e você. Então, a nossa área foi implantada para trazer para resgatar essa humanidade, pessoalidade, o ser humano do missionário e do pastor. Então, eu quero que hoje vocês saiam daqui com isso no coração. Cada missionário que você vai ver aqui hoje, que você, como eu, como minha esposa,
e as meninas, e o Paulo, né, da Cristolândia, é gente comum. Não tem diferença. Mas, na grande comissão, foram chamados para serem enviados. É só isso. Enviados para algum lugar. E precisamos, eu preciso, que você segure as nossas cordas. Nós precisamos que a igreja segure as cordas, para que a gente possa cumprir a missão pela qual Deus nos chamou e tem capacitado, através do dom que cada um recebeu. Pode passar. Olha esse texto aqui. Consegue ler comigo? Todos conseguem ler aqui? Vamos lá? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Já tinha lido esse texto? Já tinha pensado sobre ele? Eu confesso que eu tenho alguns anos no ministério, né? Mas eu confesso que foi nos últimos anos que esse texto saltou aos meus olhos. Porque a vida espiritual, a minha espiritualidade é fundamental, é base para tudo. Como anda a minha alma, como anda a minha intimidade com Deus, é tudo no ministério. Mas não é só isso. Aqui, João falou para Gaio, né? Olha, Gaio, eu oro, eu desejo, né? Tem outras traduções que diz oro, não desejo. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Nós precisamos, eu e você, e todos os missionários precisam ter saúde no ministério. É por isso que nós podemos e precisamos cumprir nosso ministério de forma apta e saudável. Então, uma frase que eu tenho dito muito no meio missionário é que Deus nos chamou para morrer por Cristo, mas Ele nunca pediu que eu me matasse por Ele. Vou repetir. Deus nos chamou para morrer por Cristo, para dar a vida por Cristo, mas Ele nunca pediu que eu me matasse por Ele. Se matar por Cristo é você deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer. E às vezes, em nome do reino, em nome daquilo que parece ser muito bom, a gente não está dando a vida por Cristo, a gente está se matando. Exemplo, quando a gente não descansa, ferindo o princípio do sabático, quando a gente só pensa em trabalho 24 horas por dia e não tem tempo para descansar, nós não estamos dando a vida por Cristo. Isso, mesmo se for fazer um trabalho missionário. Porque tudo cansa. Se eu não descanso, eu estou ferindo um princípio bíblico. Um dos 10 mandamentos, até. E se eu não descanso, o meu corpo vai pedir a conta. Eu não vou ter saúde. E eu acompanho muito isso, irmãos. Se eu não tenho tempo de qualidade com meu cônjuge, com minha esposa, se eu não cuido da minha família como meu primeiro grande ministério, eu não estou dando a vida por Cristo. Eu estou matando a minha casa e meu lar. Se eu não dou tempo para os meus filhos em casa, se eu não converso com eles, se eu não brinco, se eu não tenho um tempo para sair com a minha esposa, como esposa e não como minha companheira de trabalho, eu não estou me dando a vida por Cristo. Eu estou matando o meu casamento. E como é fácil a gente fazer isso? Em nome do reino de Deus. Então, eu quero chamar a atenção aqui que esse ministério, né, esse trabalho, é para ajudar os missionários a olhar para si mesmo como pessoa e instituir um estilo de vida missionário que seja saudável e não adoecedor e que não se mate no campo. Eu sei que você já deve ter ouvido falar de muitos missionários, né, ou pastores que chegaram ao ponto de tirar a própria vida. Ninguém tira a própria vida de um dia para o outro. Ninguém. Você não acorda de um dia e no outro fala assim, eu vou tirar minha vida. Sempre teve uma história de desequilíbrio. Houve uma história de traumas muito profundos que levou a pessoa a esse estágio. Então, nós temos que cuidar de nós e do reino de Deus como seres humanos, dependendo da graça e do poder que vem do alto. Mas nós temos a nossa responsabilidade. E a nossa área trabalha com isso. É levar os missionários a olhar para si como seres humanos e olhar que todas as suas áreas e dimensões precisam ter saúde para a glória de Deus. Pode passar? Então, eu quero mostrar o que a gente trabalha com eles, quais são as dimensões. Nós precisamos ser, aqui serve para todos nós, tá? Saudáveis espiritualmente, ter as nossas emoções saudáveis, ser emocionalmente saudável, ter um físico saudável, ter a nossa saúde física saudável,
ser uma família saudável, não perfeita, porque não tem como ser perfeito, mas saudável a gente pode. Nós precisamos nos desenvolver educacionalmente. O que é isso? É estudar, se capacitar, é sempre procurar se desenvolver e crescer. Nós temos que ser mordomos fiéis das finanças que Deus, dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, ser financeiramente saudável, e nós temos que ser seres relacionais, sociais. Nós não vivemos como os monges, né, enclausulado no alto monte e isolado. Nós, crentes, para influenciar a sociedade, nós não podemos andar com eles, mas precisamos estar no meio deles. Nós temos que nos relacionar com as pessoas. Então, ser saudável ali é você se relacionar com as pessoas, fazer parte do ambiente que você está e ser influência naquele lugar. É se relacionar e não se isolar do mundo. Então, missionário é aquele que vai na academia, sim. Eu incentivo muito. Né? Você faz academia? Né? Você já está como que é a mais famosa agora? Smart Fit? Já fez seu cadastro na Smart Fit, que está espalhada pelo Brasil todo? Eu estou incentivando isso mesmo. Você tirou suas férias, né? Tirou seus 30 dias de férias, você está tendo seu dia de descanso da semana, semanal? Você está indo na praia, se tem praia onde você mora? Você consegue pescar, se ali tem um rio, um lago? Você consegue ir no shopping, se na sua cidade o que você tem é um shopping? Você vai no cinema com seus filhos? Você tem ido com a sua esposa? Você está indo jantar com a sua esposa? Tomar um cafezinho na padaria? Como em São Paulo nós sempre fazemos isso, né? Lá é um costume muito grande. O que você faz relacionalmente como ser humano? Irmãos, por que eu estou dizendo isso aqui abertamente? Porque por muitos anos, quando a gente via o missionário fazendo isso, a gente questionava. E missionário é ser humano. Eles precisam fazer isso, porque senão eles adoecem. Se a gente não dá condições e não incentivar que eles sejam seres humanos, eles vão, na verdade, não estar aqui falando com vocês, porque eles vão estar no hospital, ou de licença, ou voltando para casa porque adoeceram. E isso acontece e não é pouco. Eu tenho 10 anos nisso, irmãos. O meu dia a dia é o aconselhamento com os missionários e tratamento de missionários que estão adoecidos. Nós temos que zelar pela vida dos nossos missionários. Por isso eu quero aqui enfatizar aquilo que eu já disse. Se nós enviamos missionários, nós temos que segurar as cordas. Porque se a gente soltar, ele cai. E se ele cai, ele machuca. E alguns não levantam. Alguns não conseguem levantar. Nessa campanha Minha Pátria para Cristo, vamos alcançar nossos desafios, segurando as cordas, ou indo com eles, ou indo naquele lugar, mas segurando as cordas que é preciso. Amém? Pode passar? Vamos encerrar já. Então, a gente trabalha com prevenção e intervenção. Pode passar? A gente faz vários desafios para eles, né? Então, por exemplo, algo que eu tenho incentivado as igrejas a fazerem também. As campanhas da OMS, nós fazemos na junta. Tudo que é campanha da Janeiro Branco, do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que estamos agora fazendo, do Novembro Azul, Dezembro Laranja, são campanhas, né? Campanhas sobre saúde, faça seus exames preventivos. Isso é feito entre os missionários. É incentivados que eles façam essas campanhas. Então, a gente faz as campanhas, indicação de leitura, a gente dá desafios para eles fazerem atividade física regularmente durante a semana. Por quê? Porque é gente. É o missionário enviado pela igreja local para plantar uma igreja, para estar no meio dos indígenas, para estar nas Cristolândia, mas ele continua sendo gente. E se ele não se cuidar, ele adoece. Pode passar? Temos campanhas de oração, notícias do campo, encontros com eles, né, nos campos, pode passar. Tudo falando de cuidado. Nós temos canais aqui, né, da Seguros Unimed disponível para eles poderem fazer consultas online. A gente faz várias palestras online hoje em dia, né, webinários, lives, sobre temas da sociedade que é importante para eles também aprenderem. Pode passar. A gente vai também nas igrejas, fazemos encontros, né, em regiões para falar sobre cuidado integral. Pode passar. Nós fazemos todo mês de novembro, vai acontecer agora de novo, né?
Todo mês de novembro nós temos a Semana da Saúde ou a Semana do Cuidado Integral. Então, aqui nós convidamos profissionais da saúde de várias áreas, onde de manhã, tarde e noite eles têm a possibilidade de escolher as palestras online para que eles possam participar. Então, tem médicos de várias especialidades, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, educadores físicos, nutricionistas, ministrando para eles sobre coisas da vida, coisas de saúde, pastores, filhos de missionários, falando sobre questão familiar e etc. Então, a Semana da Saúde. Essa aqui não, mas a outra foto que eu não coloquei, a do ano passado, nós tivemos quase 800 inscritos do Brasil todo participando das palestras, e não só da nossa agência, tá? Eu espalho isso para o Brasil, para outras agências missionárias do Brasil e do mundo. Então, tinha gente de outros países participando. Por quê? Todo missionário precisa aprender a cumprir o ministério de forma apta e saudável, né? Aprender a se cuidar e cuidar de si como pessoa também. Pode passar? Trabalho com os filhos dos missionários, né? Alguns congressos que a gente tem feito com eles. Pode passar? Focado nos filhos. A gente tem uma comunidade com mais de 1000 missionários, onde ali a gente vai fazendo trabalho de prevenção. Então, tudo isso que eu falei aqui, de forma mais técnica, mais elaborada, a gente vai enviando para eles nessa comunidade, para que eles possam ter a consciência e se planejar para se cuidar. E os treinamentos também, eu sempre estou envolvido nos treinamentos deles. Pode passar? Nossa rede. Os seus missionários, irmãos batistas, todos eles têm acesso a convênio médico. Os efetivos a Seguros Unimed e os radicais e missionários de formação, que são os novos missionários que estão entrando, eles começam com um plano de telemedicina da Doutor Consulta, onde tem várias especialidades que eles podem ser atendidos por telefone, né, de forma online. Tem psicologia e nutrição também, tudo gratuito para eles. Então, os seus missionários, a gente tem tentado criar uma rede de apoio, como eu coloquei lá no início, onde eles têm condições de cuidar de si mesmo, né, e de tentar realmente ter saúde no campo. Pode passar? E como que nós fazemos isso? Através de uma rede de apoio. Aqui eu convido vocês, né? Você pode fazer parte dessa rede de apoio, como intercessor, como um profissional com a sua profissão, como conselheiro bíblico, né? Aqui são pastores e esposas de pastores com experiência de campo. Eu tenho uma equipe dessa, de pessoas que nos ajudam no aconselhamento, e locais de descanso. São casas de veraneio de campo, de praia, pousadas e hotéis, que a gente faz parceria para quê? Para incentivar os missionários a realmente planejar dias de descanso e férias. Porque quando a gente começou esse trabalho, a gente percebeu que a maioria deles não descansava. O número de adoecimentos era gigantesco, porque somos gente. Se nós não descansamos, se a gente não cuida de nós, o nosso corpo vai pedir a conta. Nosso corpo é nossas emoções, ou a nossa mente. Né? Nós temos que aprender a administrar quem somos. Então, a gente criou essa rede para ajudá-los, né, em várias áreas. Pode passar? Então, tem os intercessores, que é o que mais trabalha com a gente. Eles, todos os dias, eles têm motivos de oração do campo para estar intercedendo. Pode passar mais um? Tem uma foto ali. Ali é o Eli e a Túlia. Eles são hoje responsáveis pela nossa rede de intercessão. O que é a nossa rede de intercessão do SIM? Nós temos uma única regra. Olha só, como isso é importante. Aí eu vou agora, lembra do cartaz ali? De fora? Preste atenção no que eu vou falar agora. Nós temos uma única regra na nossa rede de intercessão. Nós não dizemos que vamos orar. A gente entra em contato e ora com o missionário. A gente não diz, vou orar por você. Ou fica sabendo de uma coisa, vou orar por ele. Isso é importante, que a gente cumpra a nossa palavra com Deus, né? Se eu digo que vou orar, então oro. Mas esse caso aqui, nosso lema é, eu vou entrar em contato com o missionário e vou orar com ele. Irmãos, isso faz toda a diferença. Nós temos vários testemunhos dos nossos intercessores de missionários que passaram a madrugada em oração por algumas questões da vida ou do ministério, pedindo uma resposta de Deus. Esse é o testemunho. Deus, fala comigo, eu não sei o que fazer. Me ajuda. No outro dia de manhã, quem liga para eles? Alguém da rede de intercessão. Orando por eles naquilo que eles estavam pedindo, sobre aquela resposta, e o intercessor não sabia. O nosso contato faz toda a diferença. Ele realmente
faz com que realmente Deus se torne presente em certos momentos em nossa vida. Eu sou um exemplo disso. Eu estou falando aqui hoje para vocês porque um pastor e uma igreja se preocupou com o Sandro, não com o pastor Sandro e missionário Sandro. Se preocupou com o marido da Denise, com o pai da Sara e do Davi. Esse homem, ele passou a ligar para mim no início do meu ministério e não me perguntava como estava o trabalho. Guardem isso que eu estou falando aqui. Ele não perguntava quantas pessoas eu tinha batizado, não perguntava como que estavam os estudos bíblicos, não perguntava como que estava a plantação de igreja. Ele perguntava assim para mim: Sandro, como que você está? Posso orar por você? Como que está a Denise? Como que está a gravidez da Denise? Na época, a Denise estava grávida do Davi, que tem 17 anos. Esse homem me ajudou a perceber que eu estava doente. Porque eu comecei a falar. E ele me ajudou a perceber que eu estava entrando em depressão. E eu trato de depressão até hoje. Eu sou um missionário aqui falando para vocês, líder de uma área de cuidado que já teve pensamento suicida. E eu trato de depressão. Eu sou gente. E aquele homem me ajudou a procurar ajuda. Porque ele perguntou para mim: como você está? Posso orar por você? E orava. Ele não se preocupou, é importante, mas ele não se preocupou com o que eu estava produzindo. Ele se preocupou com como eu estava e quem eu era. Isso me salvou. Eu estou aqui hoje por causa desse homem. Então, quando você liga para o missionário, entre em contato com o missionário, saiba, entenda que você foi chamado para segurar as cordas. Pergunta como ele está. Pode ser que você salve uma vida. Eu fui salvo. Eu tenho muita convicção disso. Nós somos no Setembro Amarelo. Faz alguns anos que eu faço isso. Essa campanha, né, dentro da junta. E missionários já me ligaram também. Alguns, não foi um. Que se eu não tivesse procurado ajuda, talvez na nossa agência batista do Brasil, já teria caso de suicídio. Consumado. Eu falo isso abertamente, porque a gente precisa saber dessas coisas. Nós temos que se preocupar com as pessoas, porque são gente. Não importa se é pastor e missionário, se preocupe com eles, e a gente pode salvar o mundo de alguém. Amém? Pode passar? Vai passando, aqui são a rede de apoio, vou para o final agora. Pode passar? Os cuidadores, pode passar, os locais de descanso. Aí o último testemunho que eu quero passar, tá? Que eu já sei que eu já passei do horário. Esse é o Regis, nosso programa de intervenção. Olá, meu nome é Regis Adriano, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Verdade e Vida, na plantação de igrejas, na cidade de Goianésia, Goiás. Eu sou seu missionário, atuando aqui no Centro-Oeste brasileiro. Eu estou aqui hoje para dizer para você a importância do cuidado integral do missionário do SIM, da Junta de Missões Nacionais. É importante porque nós, missionários, estamos aqui, às vezes, numa cidade isolada, onde nós não temos todos os recursos que nós necessitamos, por exemplo, na área da saúde. Às vezes temos que nos deslocar para outros centros. E o cuidado integral do missionário, ele tem cuidado de maneira, literalmente, como diz a palavra, integralmente do missionário. Eu fui diagnosticado há uns 4 anos atrás com transtorno de ansiedade generalizada, com pânico, e fui encaminhado pela minha gerência, pela GEDEM, a ser acompanhado pelo SIM. O pastor Sandro fez contato comigo, me deu várias orientações importantíssimas, me incentivou a cuidar da saúde física, me incentivou a cuidar da saúde emocional, me incentivou a cuidar também da saúde espiritual, principalmente. Nos deu a equipe do SIM me sugeriu várias leituras, algumas delas muito importantes, falando acerca da ansiedade e a Bíblia. E eu sou grato a Deus por esse tempo que eu vivo hoje. Hoje eu continuo atuando como seu missionário na plantação de igrejas, porque nós recebemos esse cuidado da nossa agência missionária quando nós mais precisamos. Então essa é a importância do SIM. O SIM, ele cuida do missionário,
que está no campo de maneira integral. O SIM, ele ora por nós, através dos seus voluntários e através das parcerias com os diversos profissionais que o SIM tem. Eu deixo aqui o meu abraço a toda a equipe do Cuidado Integral do Missionário. Amém. Romanos 10 diz, né? Como, porém, invocarão aquele que quem não crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Parte sua cabeça, vamos orar? Pai, nesse momento, quero agradecer a Ti, Deus, pela Tua palavra que nos mostra quanto nós somos importantes, Deus, não por nós mesmos, mas pelo Teu plano em nos usar. O Senhor não precisa de nós para nada, mas o Senhor, na sua soberania, na sua escolha, nos escolheu para conquistar a pátria para Cristo, para fazer discípulos. E nós vimos ali nesse texto que nós somos aqueles que enviam ou nós somos aqueles que serão enviados. Pai, nós entregamos agora a Tua igreja em Tuas mãos, o coração de cada um que o Senhor conhece pelo nome. O Senhor conhece todos que estão aqui pelo nome. Sabe dos detalhes da vida, sabe da história, sabe das dificuldades e lutas. E o Senhor é aquele que está falando nesse momento. Então, eu peço a Ti que ministre o coração dos nossos irmãos, para que nessa manhã entendam e recebam do Senhor essa consciência, essa convocação de ir ou de enviar. E que em cada uma dessas escolhas que o Senhor está fazendo para a vida deles, e que eles terão que obedecer ou não, que o Senhor possa dar sabedoria, capacidade para ir com toda a sabedoria, cuidando de si mesmo, como a gente aprendeu, cumprindo o ministério de forma apta, saudável, ou para aqueles que ficam, possam segurar de fato as cordas, se preocupando, orando e usando tudo o que tem, para que esses que forem enviados não caiam, para que esses que forem enviados continuem saudáveis, para cumprir o ministério que o Senhor enviou. Assim, Pai, fale conosco, continue falando nesse mês da campanha, e que o Senhor possa demonstrar para cada um o que o Senhor quer. E assim oramos a Ti agradecidos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode nos ajudar de algumas maneiras, né? Você pode ajudar a obra missionária de algumas maneiras, né? Você pode ser o intercessor, né? Se você quiser fazer parte da intercessão do SIM, né? A gente vem falar comigo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho. Pode passar aqui o último? Acho que é a última, pode passar? Antes, anterior, isso. Aqui é meu celular, tá? Aqui é meu WhatsApp. Se você apontar para aqui, você também vai ter acesso a nossas mídias sociais. Porque os intercessores é alguém que a gente realmente deseja ter cada vez mais, mas são pessoas que, de fato, já são intercessores na igreja. Já são pessoas que oram. Então, se você tem esse ministério de oração, se você tem esse ministério realmente de orar, e tem facilidade de trabalhar com o WhatsApp, porque é a nossa ferramenta hoje, né, nos procure. Está aqui meu telefone que a gente vai conversar com o seu pastor para que você faça parte dessa rede. A nossa rede de intercessão são pessoas realmente pensadas, né, que a gente conversa, a gente quer saber quem é realmente, com o apoio da igreja e do pastor, para que possam nos ajudar. Porque esses intercessores recebem pedidos pessoais dos missionários. E eu passo o telefone dos missionários para eles. Você pode nos ajudar também com sua profissão. Talvez a sua profissão pode ser muito útil, demais, na vida de um missionário. Então, aqui também nesse link ali, você vai ter lá um cadastro dos profissionais. Se você acha que a sua profissão pode ajudar, né, pode servir também nessa rede de profissionais que nos ajuda muito. Se você tem um local, uma casa de veraneio, aquelas casas que você aluga para o Airbnb, ou casas que você não... casas de campo para descanso, também precisamos. Porque a gente realmente incentiva o missionário de estar utilizando esses locais em parceria com o proprietário, né,
Então, o proprietário disse vai ter algum custo, e não precisa ser de graça, realmente. Pode ter um custo abaixo do mercado, é claro, né, que é para missionário, mas você pode ali fornecer esse lugar em parceria conosco. A gente faz a intermediação. Então, os missionários não vão direto até você pedir lugar de descanso, né, eles passam pela gente, a gente vê o dia que ele quer ir, nós entramos em contato com o proprietário, perguntamos, essa data está livre para eles poderem ir? Se tiver livre, então a gente faz o agendamento. Aí sim começa o contato com o missionário. Então a gente faz uma intermediação com cada lugar de descanso, para que haja ordem, né, e respeito e cuidado, né? Então você pode também fazer parte da rede de local de descanso. Meu sonho é ter local de descanso no Brasil todo, nos 27 estados, para ajudar os missionários a chegar nesses lugares. Amém? E você pode adotar um missionário, não só nós, mas qualquer missionário do Brasil, para que eles se mantenham firmes no campo durante tantos anos como eu estou, porque pessoas como você têm adotado missionários através da parceria do PAN. Então, se você quiser fazer parte de alguma dessas redes, e principalmente agora do PAN, né, eu tenho essa fichinha aqui, eu gostaria que você pegasse comigo, né, que você realmente viesse ao meu encontro e pudesse pegar e preencher, e assim a gente poder firmar essa parceria de adoção missionária, ou de intercessão, ou de local de descanso, aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém?